Então, sendo um antigo funcionário do governo, eu disse a eles que o que você sempre diz é para enviarem uma investigação e depois reunirem todos os dados. Eu queria todos os discos que eles tinham e todas as fitas que eles tinham disponíveis e levassem durante a noite para o centro de tecnologia, como cenário. Mas eles ligaram para os militares e disseram aos militares que queriam todas as suas fitas. Também controlamos, a FAA controla todo o espaço aéreo acima dos Estados Unidos no território. Não pertence aos militares, não pertence aos caras que disparam os foguetes, pertence ao governo dos Estados Unidos e é controlado pela FAA. Ninguém se move neste espaço aéreo, a menos que obtenhamos aprovação. Então eu disse a eles para pegarem as fitas militares e todos os seus dados e enviá-los. Só liguei de volta cerca de 1 hora depois, e eles disseram que os militares disseram que estavam com falta das fitas enviadas pelo administrador. Meu chefe era o diretor associado, Harvey Safir. Parece mais seguro, mas é Safir. Mandou ele e eu para Atlantic City para olhar essa coisa e ver se ele tinha algo com que se preocupar. Então entramos e dissemos a ele que queríamos que esta sala fosse exatamente como era em Anchorage. Queríamos que todos esses dados chegassem ao escopo e queríamos ver tudo para controlar a cena. Queríamos ouvir tudo que ele ouvia e queríamos tudo interligado, o radar digital e o som. Descobri mais tarde que algumas das pessoas que estavam trabalhando naquele lado da cerca e exibindo isso já haviam revisado as fitas e não se sentiam confortáveis em nos mostrar o que estava ali. Mas eles repassaram tudo. Quando o controlador de tráfego aéreo perguntou ao militar, você vê alguma coisa? O militar disse que sim. Eu tenho um alvo em tal e tal. 1 hora e 8 milhas do piloto japonês 747. O militar disse algo como sim. Eu vejo 35 milhas ao norte de Anchorage. E quem é aquele das 11 ou 13 horas na posição dele? E o controlador da FAA disse, não tenho ninguém. Você tem alguém já que não é meu? E ele voltou e disse, não temos trânsito aqui. E algumas vezes durante a operação, o piloto japonês dizia, ele está agora às 11 horas, agora está 1 hora, agora está às 3 horas. Ele estava pulando em volta desse cara aqui. E quando ele falava isso, o militar interrompia e dizia, agora ele está às 2 ou 3 horas, e ele confirmava a posição. O controlador militar tem o que eles chamam de radar de localização de altura, e eles têm radar de longo alcance e radar de curto alcance. Então, se eles não detectam em um de seus sistemas, eles detectam no outro. E se você ouviu o militar, uma vez ele disse, eu tenho isso na altura, radar ou meu radar de alcance, como você chama. Indicou que ele tinha um alvo em seu sistema. O nosso não gravaria. Enquanto eles corriam por quase 31 minutos, o OVNI estaria em uma posição ou outra, seguindo nosso 747 japonês. Depois de um tempo, eles mudaram de altitude. Ainda ficou com eles. Eles deram a eles um 360. Quando você está no 747, você faz um 360, leva alguns minutos para virar e você cobre muito espaço. Ainda ficou com eles. Está na frente e na lateral da minha. 10. Aprovei 1628 para fazer os desvios necessários ao tráfego. O tráfego manteve-se em 1628 através de voltas e dirigiu-se às cercanias de Fairbanks. Solicitei a 1628 que acertasse 36. Eles veriam que o alvo seria 1 hora e 7 ou 8 milhas, e o próximo seria na próxima semana, o que seria 10 segundos depois. Ele estaria atrás dele, a 11 ou 13 quilômetros, e sempre ficava a 11 ou 13 quilômetros de distância do alvo quando tudo terminasse. E voltamos para Washington no dia seguinte. O administrador ligou e quer saber se teve problema ou não. E meu chefe disse a ele, bem, gravamos um vídeo e parece que pode ter havido algo ali. Bem, o negócio dele era, você pode vir e nos dar um rápido resumo de 5 minutos? O que aconteceu? Então chegamos ao 10º andar. E, na conversa de 4 ou 5 minutos de briefing, o administrador, que na época era o Ingen, Harold Ingen, ele disse, bom, se você tem o vídeo com você, pode me enviar o vídeo. E eu disse sim, eu sei que você apenas conecta e toca. Então nós conectamos para ele. Ele começou a assistir e depois de cerca de 5 minutos, disse à equipe que cancelei meu, você sabe, encontro com alguém em 15 minutos. Ele disse que vou me atrasar e no próximo foi cancelar, então estarei aqui até que isso acabe. Então ele assistiu a tudo por pouco mais de meia hora. E ele disse, este é o administrador ali. O administrador ali mesmo. Terminamos tudo. Ele diz, o que vocês acham? Bem, acho que é por isso que ele era o diretor de serviço e eu não. Ele deu uma boa resposta política e disse que não tinha certeza do que era. Não sabia que era alguma coisa. Então, a opinião dele foi não falar com ninguém. Não fale com ninguém até que eu lhe dê o ok. No dia seguinte, recebi uma ligação de alguém do grupo de estudos científicos, ou da CIA, não tenho certeza se foi a primeira vez, e eles queriam saber, tinham algumas dúvidas sobre o incidente. E eu disse, não sei do que você está falando. Você provavelmente quer ligar para o almirante. Alguns minutos depois, o administrador ligou e disse, marquei um briefing para amanhã de manhã às 9 às 5.
A linha líder que eles chamam aponta para o próprio alvo. Isto é altitude. E as altitudes são normalmente escritas em 100. E veja aquele pequeno sim. O pontinho ali, esse ponto não pertence a esse lugar. Esse é o desconhecido. Aquele ponto que está na frente daquela barra. Não pertence a esse lugar. Sou um daqueles que você chamaria de alto funcionário do governo na série. Eu era chefe de divisão. Eu estava apenas 3 ou 4 abaixo do almirante. Tornei-me chefe da filial de controle de qualidade. A filial de controle de qualidade, mais tarde, tornou-se uma divisão. E eu me tornei chefe de divisão, e eles a chamaram de investigação de acidentes, filial em Washington, D.C. Fomos investigados todos os incidentes aéreos, todos os acidentes. Fiquei lá por cerca de 6 anos, e depois me aposentei. A forma como tudo começou foi, havia um 747, uma companhia aérea japonesa, 47 vinha do noroeste atravessando o território do Alasca, e ele estava a 31, 33 ou 35 mil pés. E foi, quero dizer, por volta das 11 horas da noite. Mas você pode conferir os horários reais. Na sala redonda, traga todas as coisas que você tem, traga todo mundo lá em cima e dê o que quiserem. E nós queremos sair dessa. Apenas deixe-os fazer o que quiserem com isso. Então trouxe todas as pessoas do centro de tecnologia. Tínhamos todo tipo de caixas de dados que precisávamos imprimir e encher a sala. Eles trouxeram 3 pessoas do FBI, 3 pessoas da CIA e 3 pessoas da equipe científica de estudo de Reagan. E não sei quem era o resto das pessoas. Mas eles estavam todos entusiasmados. Temos a eles o vídeo. Eu não assisti ao vídeo. E eles tinham todos os tipos de perguntas sobre as frequências, a taxa de rotação da antena, ligando e ligando. Quantos rádios, quantas antenas, quantos dados são processados? Eles estavam todos entusiasmados. Só assim um homem seria se esse fosse o seu trabalho. Quando terminaram, eles realmente juraram que todos esses outros caras, isso nunca aconteceu. Nunca tivemos essa reunião e isso nunca foi gravado. Agora, o que eu tentei te dizer antes? Quem disse isso? Quem foi isso? Este era um dos caras da CIA, ok? Liguei e perguntei ao controlador se o controlador tinha algum tráfego em sua altitude. E o controlador disse que não. Basicamente foi uma operação à meia-noite. Eles não tinham muito. E ele disse, bem, algo como, eu tenho um alvo na minha posição de 11 horas, ou 1 hora, cerca de 8 horas agora. No 7747, eles têm um radar no nariz que capta o clima lá fora. Então o radar dele está detectando um alvo. Ele vê esse alvo com os seus olhos. E o alvo, do jeito que ele descreveu, era uma bola enorme com luzes correndo ao redor dela. E acho que ele disse que era 4 vezes maior que um 747. Bem, o que estou fazendo pelos, atrasei e disse à secretária para não me incomodar, estou fazendo RP. E alguns minutos depois, o telefone tocou e ela não parava de ligar. Então perguntei-os o que estava acontecendo. Ela disse, você precisa conversar com as pessoas do Alasca. Então eu disse, tudo bem. Então eu fui, não sei quem se chamava, mas ele disse que temos um problema aqui. Não sei o que dizer à mídia. Todo o escritório está cheio de mídia do Alasca. Qual é o problema? Ele disse, bem, é aquele OVNI. Eu disse, que OVNI? Ele disse, bem, na semana passada tivemos um OVNI perseguindo um 747 pelos céus aqui por cerca de 30 minutos ou mais, e não pensamos muito nisso. Ele disse, mas aparentemente iríamos nos levantar. Temos todos esses jornalistas aqui no norte da cidade, que eles nunca estiveram lá. Isso nunca aconteceu. Quando perguntei a eles na época, eu disse, bem, não sei por que vocês estão dizendo isso. Quer dizer, se houvesse algo lá, e se não fosse o bombardeiro furtivo, então você sabe, é um OVNI. E se for um OVNI, por que você não iria querer fazer isso? As pessoas sabem. Oh, eles ficam entusiasmados com isso. Eles nem querem dizer essas palavras. Ele disse que é a primeira vez que eles têm 30 minutos de dados de radar sobre um OVNI. OVNI. E todos estão ansiosos para colocar as mãos nos dados e descobrir o que é e o que realmente acontece. E se eles saíssem e dissessem ao público americano que encontraram um OVNI lá fora, isso causaria pânico em todo o país. Portanto, você não pode falar sobre isso. E eles estão pegando todos esses dados. Então eu disse, ok, pegue todos os dados. Isso é o que você quer. Quem pegou os dados? Bem, não sei para quem foi, mas aquele grupo levou. Mas eles levaram apenas o que tínhamos lá. Eles não me perguntaram se havia mais alguma coisa que eu tinha. Eles disseram que pegaram todos esses dados e eu disse que tudo bem. Agora eu tinha o vídeo original que fiz e o relatório do piloto que chegou. O primeiro relatório. E eu tinha o primeiro relatório da FAA que estava lá embaixo, na minha mesa. Eles não responderam, então eu não dei a eles. E mais tarde, quando me aposentei, era isso que estava no meu escritório e tudo que veio, veio comigo. Estamos pensando nisso desde então. Então assistimos a coisa toda. O que aconteceu no final é que o 7547 japonês está saindo do espaço aéreo. Há um United chegando nas terras do Alasca. O controlador diz à United que temos um 7747 japonês aqui que foi e está sendo perseguido, seguido por um OVNI. Gostaríamos que você desse uma olhada nele. Podemos deixá-lo na altitude dos Estados Unidos? Está tudo bem ou certo? Então eles deram a ele uma curva à esquerda de cerca de 20 graus, mantendo sua altitude, e meio que o levaram até o japonês, 747. Assim que os dois aviões passam, esse alvo segue o United pelo espaço aéreo até chegar ao final e depois desaparecer. Quando leem os relatórios que chegam, a FAA tem que se proteger.
Então você não pode dizer que viu um alvo, mesmo que tenha sido isso que ele disse. Então eles o fizeram mudar seu relatório para símbolos de posição, o que faz parecer que não era realmente um alvo. Bem, se não é um alvo, então muitos outros símbolos de posição que estavam se separando dos nossos alvos também. Quando li isso, pensei que havia algo suspeito aqui, que alguém estava preocupado com alguma coisa, em vez de tentar encobrir. Quando a CIA nos diz que isso nunca aconteceu e nunca tivemos essa reunião, acredito que foi porque eles não queriam que o público soubesse que isso estava acontecendo. Normalmente divulgaríamos algum tipo de comunicado à imprensa informando que tal e tal aconteceu. Mas acho que foi misterioso que as fitas militares tenham desaparecido. Então estava certo. Queremos eles por 30 ou 15 dias. E a primeira indicação faz parecer que deve ter sido um não querer que ninguém, e eles não queriam que mais ninguém soubesse. E claro, as pessoas envolvidas nos níveis mais baixos não sabem realmente o que se passa acima delas. Quando alguém liga e diz para colocar essas fitas de volta em serviço, eles simplesmente as colocam de volta em serviço. Eles realmente não se importam. Quando me perguntaram o que eu achava, eu disse que parecia que tínhamos um OVNI lá em cima. A razão pela qual não estava nas fitas da FAA foi porque é uma aeronave muito grande e foi captada como previsão do tempo, então não a gravaríamos. Que o piloto japonês viu. O piloto japonês fez desenhos dele. Eventualmente, eles dificultaram o piloto japonês por causa do que ele disse que estava envergonhando o seu país. Nossos controladores militares disseram que viram. Nossos controladores da FAA disseram que viram. Os controladores da FAA, depois de um período de tempo, voltaram e disseram que realmente não viram alvo. Eles viram outra coisa, o que faz parecer que alguém os está ajudando a preencher os relatórios, e portanto parece suspeito. Durante o período de 2030, estive de plantão e trabalhei para derrotá-lo. Estou fazendo um comunicado para esclarecer alguns pontos do meu comunicado original de 19 de novembro. Isso foi em 6 de janeiro. Meu palpite é que do jeito que estava, não faz mais parte da operação militar, que fosse um OVNI. Mas a quem você conta que esteve envolvido em um incidente de OVNI, sem que eles olhassem para você, como se você não tivesse muito envolvido? E penso que essa é a forma como nosso país está configurado agora. Se alguém sai e diz que viu um OVNI na TV, os únicos que veem um OVNI nos programas de TV são os caipiras do país que vão caçar guaxinins ou jacarés à noite. Você não encontra ninguém com qualquer tipo de mancha ou algum profissional dizendo: "Ei, ontem à noite conversamos sobre uma serra." Eles não exibem isso nos Estados Unidos. Então, se você fala sobre ver um OVNI, você está se colocando em uma categoria engraçada. Essa é provavelmente uma das razões pelas quais você não ouve mais. No que me diz respeito, vi um OVNI perseguir um 747 japonês pelo céu por mais de meia hora no radar. E veja, todos esses pequenos acertos são algo que eles têm que explicar o tempo todo. Se você puder entrar em um radar de 10 segundos, então às 1 hora e 7 milhas, você os vê? E então 10 segundos depois, ou nem mesmo 10 segundos depois, são menos de 10 segundos. Porque quando o sistema ficou a sudoeste a suíte ficou a sudoeste do japonês 747, eles os pegam novamente. Então iria de 1 hora, 7 ou 8 milhas, a 6, 7 horas, 7 ou 8 milhas, em 4 ou 5 segundos, você tem que estar se movendo muito rapidamente. E é mais rápido do que qualquer coisa que eu conheça no nosso governo. São 14h30, 6h50, ok? Estamos trabalhando na hora certa. Perto o suficiente. Estive envolvido em muitos encobrimentos com FAA. Quando fizemos a apresentação para a equipe de Reagan, eu estava por trás do grupo que estava lá. E quando eles estavam falando com as pessoas na sala, todas aquelas pessoas juraram que isso nunca aconteceu. Eles nunca me fizeram jurar que isso nunca aconteceu. Sempre me incomodou que tenhamos essas coisas acontecendo, e quando você vê alguma coisa, ou ouve alguma coisa no rádio ou na TV, o noticiário é colocado de lado, porque não tá lá. Tenho dificuldade em não dizer nada porque não tá lá. Quando contei pela primeira vez, aqueles que eu sabia sobre isso, eles simplesmente morreram. Quer dizer, nada acontece. Então você olha isso de forma meio engraçada, tipo, e ainda me incomoda isso, eu já vi tudo isso, eu sei de tudo isso, e tipo, tô andando por aí com a resposta, e ninguém quer perguntar ou pergunta para obter a resposta, e isso me irrita um pouco. E não acredito que o nosso governo deva ser configurado dessa forma. Acho que quando tivermos algo assim, provavelmente você poderá descobrir mais sobre o que está acontecendo no mundo. Se eles conseguem viajar tão longe, aquela distância, com esse tipo de maquinaria, quem sabe o que poderiam fazer aqui pela saúde da nação, das pessoas, pela comida que eles poderiam dar, pelos cancros que poderíamos curar. Eles precisam saber mais do que nós para poder viajar nessa velocidade. Eu certamente gostaria de saber o que está acontecendo. E essa é uma das razões pelas quais não tenho medo de falar sobre o que está acontecendo. O que posso dizer é o que vejo com meus próprios olhos, e disse que tenho uma fita de vídeo. Eu tenho o alarme, tenho a fita de voz, tenho os relatórios arquivados que confirmarão o que venho lhe contando. Aquelas pessoas que dizem que se esses OVNIs existissem, algum dia estariam no radar,
e que para serem profissionais os veriam. Então posso dizer-lhes que em 1986 havia profissionais suficientes que os viram. Foi levado para a sede da FAA em Washington, D.C. O administrador viu a fita disso. As pessoas que estávamos interrogando, todas viram. A equipe de estudos científicos de Reagan, os 3, professores ou médicos, já viram isso. No que me diz respeito, foram eles que verificaram meus próprios pensamentos sobre isso. Eles ficaram muito entusiasmados com os dados. Eles disseram naquela época, esta foi a única vez, e eles usaram as palavras que um OVNI já foi registrado no radar por qualquer período de tempo de 30 minutos, e eles têm todos esses dados para analisar. Agora, em 3 minutos, o radar deles retornou, caixas preenchidas em toda coisa, e as caixas estavam empilhadas, você sabe, 2, 3 de altura. Havia muito papel que eles olhavam. Eles sabiam agora a frequência do radar. Eles sabiam quão rápido isso girava. Eles sabiam onde estava. Eles mandaram os militares fazer isso. Quando dei meu cartão, o cara da CIA disse, você sabe, estamos com a empresa. Eles não dizem CIA, na empresa não temos cartões. Não temos cartões corporativos. Eles podem ter um cartão, mas não tem nada a ver com a empresa. E ele disse que não há nada que possamos divulgar. Tenho certeza que no calendário do almirante tem quem reservou aquilo, ou deveria ter quem reservou o quarto que estava lá. Para o dia do briefing, até o almirante teve que falar sobre onde quer que fosse, porque cancelou muitas reuniões para assistir isso aqui. E já era tarde da noite quando voltamos. Nós voltamos. São 4h30 ou 4h05. E você sabe, eles cancelaram as reuniões dele. E para mim isso significava isso ele pensou que era algo a dizer. Um investigador do governo veio verificar, há apenas algumas semanas, um indivíduo que conhecemos para obter autorização de segurança da CIA. E ela está na CIA verificando para ter certeza de que ele é o cara legal. E durante esse período, eu disse, bem, já estive envolvido com a CIA outra vez. E o que foi isso? Então, quando ele começou a dar a ela essa coisa de OVNI, você podia vê-la parecer como se ela estivesse na sala com 2 malucos, você sabe? E tipo, posso sair daqui em segurança? É a única coisa que você pode ver no rosto dela. E foi pânico. E tô pensando, é assim que o mundo funciona. Mas acho que é assim que o governo quer que as pessoas de fora vejam aqueles que viram algo assim. Como se fossem cooks, não estão muito apertados. E é preciso tomar cuidado com eles. Essa é a imagem que eles divulgaram. Acho que realmente não me importo com a imagem, mas sinto que eles tinham algo e que vimos.